Nós estamos aqui no Laboratório Búrigo, em Criciúma, porque nós veiculamos aqui no programa de ontem uma reportagem explicando sobre as mudanças no Código de Trânsito brasileiro. Conversamos com o André Marcelino, que trouxe algumas questões que entraram, entre elas o exame toxicológico. E muita gente nos perguntou o que é esse exame toxicológico, como funciona o exame toxicológico. Então nós viemos até aqui no laboratório, gentilmente fomos atendidos aqui pelo Renan Búrigo, que nos designou duas pessoas para esclarecerem essas situações. Estamos aqui com a Kênia Mota, ela que é responsável pelo setor de relacionamento com o mercado aqui do laboratório, e também com a líder do setor pré-analítico, aqui do Laboratório Búrigo, cuida de toda essa parte aí de coleta, enfim, que é a Viviane Lourenço. Ô Viviane, como é que funciona esse exame toxicológico? Muita gente ficou questionando a gente e por isso a gente está aqui para esclarecer. Então, o exame toxicológico, ele é um exame obrigatório hoje, né? Então, agora com a mudança da legislação, muitas pessoas estão questionando, mas já é um exame que já faz alguns anos que a gente já realiza, desde 2015, né? Que ele passou a ser obrigatório para toda a renovação de CNH com a classe C, D e E. Então, todas as pessoas que vão aumentar a categoria para essas classes ou renovar a carteira de motorista, precisa estar realizando esse exame. Então, ele é um exame, né, que a gente faz a coleta de pelos com o objetivo de pesquisar o uso de alguma substância ilícita. E esses pelos, como é que é feita essa coleta? A pessoa chega, é tirado de que parte do corpo? Como é que é isso? Certo, então, a pessoa chega, faz a solicitação, né? Então a gente faz todo um cadastro, né, no laboratório habilitado, de acordo com a legislação, faz um cadastro da cadeia de custódia e a gente faz coletas de pelo ou cabelo. A coleta ela é realizada de duas amostras, que a gente chama de a amostra A e a amostra B. Porque, segundo a legislação, o laboratório tem que dar a possibilidade, né, de caso positivo da primeira amostra, eles podem solicitar uma contraprova. Essa contraprova, ela já é coletada no primeiro momento. Então, sempre que a pessoa vir realizar um toxicológico, a gente faz duas coletas. Então, se ele optar por coletar pelo, a gente vai coletar de duas regiões do corpo. Então, pode ser dos dois braços, das duas pernas, da axila, indiferente do local. Mas sempre vai ser duas amostras. Ou cabelo, desde que a pessoa tenha 4 centímetros de cabelo. Se a pessoa não tiver cabelo, a única possibilidade de realizar o exame é de pelos. E é cortado na raiz mesmo, não é cortado tipo assim com tesoura, não, é tirado mesmo na raiz. É cortado com tesoura, mas bem próximo à raiz. E o volume de cabelo, ele tem que ser proporcional a uma caneta, certo? Então, se a pessoa tem um cabelo mais fino, a região de coleta vai ser maior. Porque o volume total de cabelo, ele tem que ser da espessura de uma caneta, né? Então, eu vou unir todos os cabelos até que ele consiga ter um volume suficiente para fazer a amostra. Lembrando que são sempre duas amostras. Então, eu vou coletar duas regiões de cabelo. Então, vai ficar um corte inadequado aqui na região. Então, a gente sempre procura fazer numa região mais acessível, né? Onde dá para disfarçar um pouco mais. Certo, e não é de sangue então, não há como ser de sangue, é pelo? Não é de sangue, porque como a janela de detecção mínima é de 90 dias, o único material possível de pesquisar toda essa janela de detecção é o pelo ou o cabelo. Obrigado, Viviane. A Kênia também está aqui com a gente, né? Ela que é do setor aqui de relacionamento com o mercado e também entende bastante dessa questão do exame toxicológico, Kênia. Então, esse exame, vamos entender, né? Toxicológico é para quem usou substâncias. Que tipo de substâncias? Você pode citar aí para a gente, né? Qual é que é a questão do tempo? Quanto tempo que permanece? Ou seja, a pessoa tem que estar limpa, né? Como se diz. Quanto tempo antes de realizar para que não apareça, digamos assim? Sim, sim. As substâncias que são pesquisadas, na verdade, são substâncias que atuam no sistema nervoso central e são consideradas substâncias de abuso, né? Que a sua utilização está relacionada à questão do abuso. Essas substâncias, para a gente ter uma ideia, elas são várias substâncias. Entre elas, a gente pode citar maconha e derivados, cocaína e derivados,
vários tipos de anfetaminas também, muitas delas, inclusive, são utilizados também como medicamentos e são conhecidas também quando utilizadas inadequadamente, né, como rebites. Outras drogas também alucinógenas, alguns analgésicos narcóticos também. Então, são todas essas drogas que são capazes de afetar a questão cognitiva, de reflexo, né, do motorista, deixar ele de uma forma que ele não está na sua capacidade ampla e plena, né, de estar dirigindo ou praticando qualquer atividade que exija concentração. Por isso que elas estão presentes, então, neste exame. Essas drogas, como a Vivi falou, elas conseguem, como a legislação preconiza que se realize exames onde se consegue saber se a pessoa usou a um tempo maior, teve exposto a um tempo maior, então a amostra precisa ser, como a Vivi falou, né, no cabelo, que é onde se acumulam essas substâncias, né, e fica por mais tempo. Então, a janela mínima de detecção, o período mínimo que esses exames precisam apresentar, se a pessoa utilizou essas substâncias ou não, é de 3 meses para trás, né, de quando ela realizou o exame, podendo pegar até um pouco mais, até 180 dias, certo? Então é nessa faixa, entre 90 e 180 dias, né, a sensibilidade, digamos assim. De 3 a 6 meses, então, sem ter usado drogas, e tem também alguns medicamentos, né? Então, exatamente, existem medicamentos que têm uma finalidade terapêutica, mas são contrabandeados, são utilizados, né, de forma inadequada e abusiva com outra finalidade. Por exemplo? Por exemplo, alguns medicamentos para emagrecer. Esses medicamentos para emagrecer, eles são utilizados no mercado mundial e brasileiro também, aí são com prescrição e com retenção de receita. Entretanto, acontece que em algumas situações a gente sabe que tem a questão de carga roubada, às vezes, enfim, tem contrabando esses, né, ou de diversas formas a pessoa consegue adquirir esse medicamento e utiliza ele para outra finalidade. E aí isso tem uma série de consequências, normalmente se utiliza para diminuir o sono, só que ele tem uma série de efeitos colaterais, como além da saúde como um todo, interferir na pressão arterial, batimento cardíaco, questão emocional relacionado com depressão, inclusive, né, no uso abusivo, também acabam tirando a visão correta, assim, plena da pessoa, né? Acaba afetando a questão da boa visão durante, então, a questão de estar dirigindo. Olha como isso é perigoso. Então, quando esses medicamentos eles são utilizados para a finalidade dele terapêutica, na dose correta, no tempo correto, acompanhado por um profissional, ok. Mas quando eles passam a ser utilizados para uma finalidade, né, diversa, como essa, por exemplo, que eu citei, eles passam a ter um perigo eminente muito grande para a pessoa que utiliza e para as pessoas que trafegam também, que também podem estar se envolvendo, né, claro, em acidente por conta de uma utilização inadequada, envolvendo vários riscos aí que tem associados.